Bom, estamos aqui para mais um Papo Café e Ciência. Eu, Fábio Dominski, a Thaís Siqueira.físio, Thaís Siqueira. E aí a gente vai trocar uma ideia hoje sobre as nossas profissões, educação física e fisioterapia. E a gente vai deixar rolar aqui nesse papo questões que um tem sobre a carreira do outro, que a gente gosta de quebrar esses mitos. Claro, sempre a partir de ciência, né? Fazendo jus ao quadro, ao podcast, ao que a gente faz também. E aí, Thaís, vamos dar-lhe? Vamos então tirar aí alguns mitos que às vezes para alguns parece meio simples, meio bobo, mas que tem muita gente que ainda acredita e leva a sério. Boa. Então a proposta é essa. E aí, antes disso, lembre-se aí de curtir esse vídeo e aí se inscrever no canal Exercício Físico e Ciência no YouTube também, é importante pra gente. Ou se você está escutando no Spotify também, segue a gente lá, porque é um esforço que a gente tem toda semana, a gente curte estar fazendo isso aqui, mas conta com vocês também para, claro, estar ouvindo, acompanhando a gente, beleza? No Instagram também, esses são os arrobas, você encontra lá conteúdos de divulgação científica da educação física comigo e da fisioterapia com a Thaís, beleza? Quem começa? Vamos lá. Eu começo. Beleza. E já vou começar com polêmicas. Manda ver. É muito comum quando a gente vê nas redes sociais esse incentivo ao exercício, né? E eu acho que até esse aumento das redes sociais está ficando quase tóxico, assim, de mostrar, fazer o exercício e tal. E o slogan normalmente costuma ser relacionado com a disciplina, né? Então a gente vê bastante lá o 1% motivação e 99% disciplina. Hoje eu fui na força do ódio ou na força da disciplina. Esse tipo de slogan que é bem comum, inclusive tem filtros no Instagram e tal. O que você me diz sobre isso? É realmente 1% motivação e 99% disciplina? Boa. Olha, e a gente nem combinou, né? Não. Então, esse é uma coisa que a gente observa frequentemente na rede social, né? Essas frases no melhor sentido de motivar as pessoas a fazerem exercício e tal. E quando a gente fala de disciplina, a gente tem que tentar relacionar com hábito, eu acho. Né? De você ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que faz aquilo de maneira constante, assim. Algo quase como se fosse militar, assim. E até na educação física a gente tem aí uma abordagem militar no começo até da profissão tal, e até dependendo de alguns professores que a gente tem na universidade, eles têm essa característica ainda mais exacerbada ainda. Algo muito que seria o exercício como punição, por exemplo. Ontem eu e a Thaís estava vendo aqui uma série na Netflix, que era sobre as prisões no mundo. E aí uma prisão, não sei se era na Moldávia ou um outro país aí do mundo, em que lá dentro da cadeia para homens, né, tinha uma gangue, que se você não se filiasse à gangue ia ser pior para você, e né, você tinha que pagar uma taxa, ou tinha que limpar banheiro, ou coisa, e a punição, se você não quisesse fazer isso, era fazer agachamento isométrico, né, loucura. Você tinha que fazer agachamento por 2 horas, né, um negócio assim que o exercício era como punição, você fisicamente ia sofrer. Né, mas enfim, só para a gente não viajar muito, tem essa linha aí de pensamento do exercício como punição, de algo muito, enfim, ultrapassado, difícil, sofrido, né? Aversivo mesmo. E eu acho que essa é a visão das pessoas que veem o exercício aí e que precisam ser disciplinados para fazer exercício. E não precisariam, teoricamente, ser motivados. Mas é claro que a pessoa que buscou o exercício por qualquer motivo, e aí já vem até uma derivação aí da palavra motivação, né? Que tem que ter algum motivo ali, a pessoa já tem que estar motivada em algum grau, assim, mesmo que seja muito extrínseco. Hoje a gente vê as pessoas buscando muito exercício por conta de cunho estético, de cunho de emagrecimento, né? Hipertrofia, emagrecimento, totalmente estético, totalmente extrínseco ao próprio exercício. Então não é pelo próprio exercício que a pessoa está fazendo, e sim porque ela vai ganhar com aquilo. Mas mesmo que ela, por exemplo, vá em dias chuvosos e frios fazer exercício, talvez ela não tenha vontade naquele dia, mas ela ainda teve alguma motivação que fez, né, com que ela fosse. Então ela desenvolveu mecanismos, por exemplo, de autorregulação que a gente fala para ela ir, mesmo se ela naquele dia estava sem vontade.
Mas a motivação sempre estava lá, porque se não tivesse, ela não iria. Se não fosse forte o suficiente, ela nem iria. Motivação é a força que faz a gente fazer algum comportamento. Então, não existe disciplina sem motivação. Não existe disciplina sem motivação, é verdade. Com Até certeza. existe motivação sem disciplina? Sim, pode ser. Porque a pessoa talvez não desenvolveu os hábitos ainda, né? O hábito de, por exemplo, fazer o exercício, se movimentar todo dia, assim. Então, pessoas altamente disciplinadas também provavelmente são altamente motivadas, ou seja, tem uma motivação de melhor qualidade que a gente fala. Daí a gente tem que olhar para a teoria da autodeterminação para ver que tem diferentes níveis de motivação. Lá a gente vai ver que a de melhor qualidade é a intrínseca, ou motivação mais autodeterminada, mais autônoma, que a pessoa tem mais prazer, satisfação no próprio exercício, na própria atividade que ela está fazendo. Mas ela também pode ser motivada, né, em outros graus, em outros níveis que seriam mais extrínsecos, que seriam o que ela vai ganhar com aquilo, ou porque ela se sente obrigada a fazer, outra pessoa pressiona ela, enfim. Mas assim, a ideia é que a pessoa sempre vai precisar de motivação. Ela pode desenvolver disciplina. E isso é maior, a chance é maior disso acontecer se ela tiver motivações de boa qualidade. Que não sejam tão controladas pelos outros ou por fatores externos, e sim mais internos, sabe? A disciplina, então, ela está mais associada ao hábito. A provavelmente, sim. O exercício como um hábito. E claro, a gente se habitua a coisas que nos trazem prazer, que nos trazem bem-estar, então é perceber esses benefícios do exercício, né? Porque se sempre for na força do ódio, que a pessoa com esforço é aversivo para ela, ela odeia aqueles exercícios, odeia aquele ambiente, odeia quem está em volta, vai ser mais difícil, né? Vai ser complicado, assim. Eu falando por mim, assim, eu não sou a pessoa mais disciplinada da face da Terra para as coisas, mas essa fala, essa frase, ela me dá uma sensação de que me fortalece mais a incompetência, assim, quando as pessoas falam que é 1% motivação e 99% disciplina. E aí eu olho para essa frase e penso, mas eu não fui. Então, se eu não fui, eu não tenho disciplina, eu não sou uma pessoa competente. E talvez, tu acha que talvez esse tipo de frase possa ter esse efeito rebote, entre aspas, em algumas pessoas? Eu acho que pode ser pior para algumas pessoas. Porque, às vezes, esses modelos são meio irreais, assim, né? Na rede social mesmo, a pessoa não posta quando ela não foi treinar, né? Ela não posta quando, hoje eu tô sem vontade, eu não fui e fiquei fazendo outra coisa que hoje foi mais divertido, que hoje foi mais prazeroso, né? Que foi ficar deitado no sofá, assistindo uma série e pedir uma pizza. Coisas normais, isso é normal, a gente não pode perder essa noção, né? De que ficar em comportamento sedentário, né? Com preguiça, é normal. E pedir uma comida que você gosta é normal. A gente não precisa se privar disso. A gente tem que viver uma vida mais equilibrada. Isso é real, claro, mais saudável. Que na maioria dos dias das refeições seja saudável, mas eu acho que essa relação é pior para a saúde mental das pessoas. Realmente, porque é algo meio irreal, assim, para mim. Eu acho que é importante lembrar que rede social, e por isso que eu falei ali no começo, que às vezes acaba até sendo meio tóxico, porque rede social é sempre um recorte, né? Não é a vida da pessoa que está sendo exposta ali. Até esses tempos eu vi uma situação da minha cabeleireira, que está começando num processo assim de fazer exercício e ir para academia, e ela tem horários, né? Quem é cabeleireiro sabe, tem horários completamente doidos, assim, e ela passou por alguns problemas familiares e não postou mais a prática, né, de exercício, dela, e aí ela comentou que as pessoas começaram a cobrar e falar, viu, eu sabia que você não ia conseguir, você estava postando e agora parou, é porque você não teve força de vontade, porque... Então, essa coisa da disciplina me incomoda um pouco, e por isso que eu te perguntei, porque parece, assim, que a pessoa que não faz, ela é menos esforçada, ela é menos disciplinada, ela é menos competente do que aquela que faz. Quando, na verdade... Né, pelo pouco que eu estudo motivação e o muito que eu ouço falar, tem muita coisa por trás, tem mais coisa, muito mais complexo do que isso. Por isso é muito difícil você limitar ou você encaixar numa frasezinha de que é só 1% motivação e 99% disciplina. E imagina se fosse 1% motivação e 99% disciplina, que coisa chata que ia ser. Eu sempre penso assim, que coisa chata que é só isso, só disciplina. Porra, o exercício não precisa ser visto dessa forma, assim.
É a minha visão. E olhando para a ciência da motivação sob a perspectiva da TAD, da teoria da autodeterminação, a gente consegue entender que é preciso uma motivação de melhor qualidade, que a gente pode desenvolver isso. E aí vai ficar mais fácil desenvolver o hábito. Então, pessoas que têm melhores motivações têm mais chance de que em dias ruins, em dias difíceis, tenham mecanismos de autorregulação. O que é isso? Dá um exemplo, né? Você se conhece, por exemplo, em dias mais frios, você talvez precise fazer um aquecimento melhor, escute uma música que te contagie mais, chame um amigo, apoio social, recrutamento de apoio social é importante. São 3 mecanismos aí que eu já falei que podem ser úteis para você. Então, música, pré-treino, né? Ou cafeína para treino também, é uma boa, né? Não passar em casa, sei lá, depois do trabalho, antes de ir para academia, porque isso pode, né, já se preparar para esses empecilhos aí. Quem estuda hábito tem essa questão aí de reduzir as barreiras, fazer pequenos gatilhos que te favoreçam, né? Para quem a gente comprou agora aqui na geladeira de casa um lembretezinho ali, um imã de geladeira para colocar o que a gente precisa comprar quando a gente tem alguma coisa em falta aqui em casa, né? Então, sei lá, tem que comprar pão, tem que comprar frutas, coloca ali. Tem gente que isso vai precisar escrever o exercício ali, por exemplo. Ir para academia. Ou no dia tal, é um calendáriozinho ali que tem. Começar o projeto, né? Que a gente não quer que seja projeto, e sim um estilo de vida, né? Porque aí sim vai ser mais fácil desenvolver esses mecanismos e o exercício virar hábito. Feito? Feito, respondido. Muito bem, vamos para físio, mito da físio. Vamos lá, postura. Já trabalhou até com isso, né? Uma época, né? RPG e tal. E aí a gente tem hoje uma linha de pensamento na ciência que a gente não seria um problema, por exemplo, eu ficar aqui corcunda na postura durante o nosso podcast ou assistindo uma aula. E só que no passado a gente tem muita gente condenando essas posturas, né? Até hoje, na verdade, muitos profissionais que têm aquela preocupação da postura perfeita. E aí, como é que é isso hoje? Bom, vamos começar pelo começo, né? O começo é que não existe uma postura perfeita, uma postura correta. Essa ideia de postura correta ou de padrão postural, ele é uma ideia didática para a gente poder estudar, para a gente poder ter a noção, né, de posicionamentos. Mas essa postura correta, essa postura adequada, ela não... Que seria qual, por exemplo? Que seria ombros para trás, coluna ereta, a cabeça alinhada, né? Cotovelos a 90 graus, joelhos a 90 graus, tornozelos a 90 graus, o apoio, enfim. Vou fazer o teste aqui e vou ficar nessa postura. Tudo isso é muito legal. É muito legal se e somente se te trazer conforto. O que a gente precisa tirar da ótica da postura? Que uma postura que não está no correto é uma postura que vai causar lesão. Então, se a gente comparar o Fábio e eu aqui, né? O Fábio aqui com essa postura que estaria o mais correto possível e eu aqui assim. Se a gente olhasse sob a ótica do passado e até de alguns profissionais hoje em dia, a gente diria que eu tenho mais chance de ter uma lesão ou de desenvolver dor, por exemplo, do que o Fábio que está nessa postura. O que acontece? Acontece que a nossa postura... O nosso corpo ele foi feito para o movimento, né? Então, é muito difícil a gente manter uma postura estática por muito tempo, porque a musculatura responsável por manter essa postura estática, ela vai cansar. E quando ela começa a cansar, é que a gente começa a fazer os ajustes, né? Então, a gente começa a despencar, a gente joga o centro de gravidade à frente, a cabeça fica mais para trás, enfim, dependendo de cada postura que você tá. Isso são mecanismos naturais do teu corpo para compensar o cansaço, a fadiga da musculatura postural. Tipo, agora que eu nem reparei, eu já fiquei... Que você já assentou, porque a tua musculatura paravertebral cansou de ficar ali mantendo contra a gravidade e você, tipo, relaxou para poder utilizar um pouco mais da descarga de peso sobre o teu quadril, por exemplo, e não precisar tanto da tua musculatura paravertebral. Sim, mas eu vou cansar daqui a pouco de ficar assim também, né? E aí você vai mudar. Sim. Então, qual é a questão? A questão é que mais importante de tu ficar aqui numa postura correta, adequada, cansando, fadigando a musculatura por muito tempo, é que você mude de postura. Então, cansei de ficar aqui reto. Então, agora eu vou me apoiar.
Cansei de ficar apoiado, então agora eu vou sentar para cá. Cansei de sentar para cá, então agora eu vou... Essa é a grande questão da postura. Vão ter pessoas que vão estar com uma postura torta, entre aspas, e vão sentir dor? Sim. Por exemplo, eu estou há alguns dias com dor cervical e no meu trapézio. Então, dependendo da postura, se eu ficar com a minha cabeça para cá, eu estou sentindo. Mas é porque eu já tenho essa tensão. Sim. Mais importante do que eu preciso aqui cuidar da minha postura, eu preciso ficar bem reto, é que eu troque de postura. E qual é o problema da gente ficar divulgando que precisa ter uma postura correta o tempo todo, que precisa ter uma postura correta o tempo todo? Principalmente pessoas crônicas, pessoas que já têm problemas crônicos, começam a desenvolver o que a gente chama de hipervigilância, né? Então, eu posso falar para o Fábio, você tem que cuidar com a tua postura. E aí, toda vez que ele estiver sentado, ele vai ficar pensando, hipervigilante com aquela postura. Isso desenvolve mais tensão, isso gera medo de se movimentar, isso a médio e longo prazo vai piorando o prognóstico da pessoa e a forma com que ela lida com o próprio corpo e com o movimento. Então, não existe uma postura correta, tá? A melhor postura, e essa é bem clichê aí das redes sociais, mas é fato, a melhor postura é a próxima. Então, mais importante que você, que trabalha muito tempo sentado no computador, mais importante do que você comprar lá a mesinha correta, o apoio do pé, a altura da cadeira. Mais importante do que você comprar essas coisas é você trocar de postura durante o tempo, é você levantar a cada 1 hora. A gente tem estudos que mostram que a nossa postura numa pessoa rígida, né, numa pessoa que não tem problemas, por exemplo, doenças neuromusculares, uma pessoa que não tem um problema, a nossa postura, a nossa musculatura começa a fadigar mais ou menos em torno de 1h30, 2 horas. Então, seria esse o tempo para você fazer um intervalo. É claro que nesse sentido é muito importante a gente fazer um parênteses, porque as pessoas levam muito para o extremo, né? Então, mas aí eu tenho um paciente, e eu já ouvi isso de alguns físios, né? Mas eu tenho um paciente com doença neuromuscular, que tem fraqueza muscular, e como que eu não vou me preocupar com a postura? Não, tu vai. Nesse caso, você vai. A postura errada, ela está dificultando a respiração do indivíduo. Está comprimindo um lado do pulmão. Ele tem uma escoliose que está comprimindo um lado do pulmão. Então, nesse caso, a postura errada, né, a postura que não é a correta, faz mal. Mas falando da população em geral, não existe uma postura que vá prejudicar. A gente não tem essa associação, né, de dor e lesão com postura. A gente tem essa associação de dor e lesão com inatividade física. Um fator de risco. Fator de risco. Então, é bem importante essa dissociação. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Vão ter pessoas que a gente precisa se preocupar com a postura. Eu tenho uma postura de ombro protuso, de ombro à frente, que está atrapalhando o movimento, a amplitude de movimento do ombro do indivíduo. Então, nesse caso, a postura é um problema. Sim. Agora, a gente falando de pessoas... a gente não pode dizer que ombro protuso é causa de dor no ombro. Sim. Não necessariamente. Outra que me perguntaram esses dias numa aula até, que é sobre aqueles coletes que puxavam a postura para trás. Isso eu acho que é uma coisa mais antiga, assim. Mas eu me lembro de na minha adolescência, minha mãe citar esse tipo de coisa, né? E aí, o que rola? Tipo, um coletezinho que teoricamente puxaria o peito do indivíduo para fora, né? E as costas para trás. Isso adianta para, tipo, melhorar a postura? Ele vai te dar esse tipo de colete, de cintas abdominais também para manter, né? Então, ele te dá uma informação proprioceptiva para o teu corpo. O problema é que ele vai puxar o teu ombro para trás e vai manter. A hora que tu tirar, o teu ombro vai voltar, ele não vai fazer uma correção, né? E em alguns casos, dependendo do tempo que você usa, você para de ativar a musculatura, que seria a musculatura das costas para trazer os teus ombros para trás, porque o colete está fazendo aquele papel. Vale mais uma musculação. Vale muito mais uma musculação. Inclusive, o Fábio citou, eu fiz a formação em RPG, para quem não sabe, não é o jogo. O RPG é a Reeducação Postural Global. É um método extremamente... analítico da postura, principalmente da postura estática. Hoje, quando a gente compara com a ciência, a gente vê que a análise da postura estática já não é mais tão importante para a gente.
Então, eu te colocar, e já fiz muito isso, eu te colocar parado na minha frente, analisar ombro para frente, cabeça para frente, isso do ponto de vista funcional pouco me diz. Pouco importa. Então, até para os meus alunos, eu sempre falo, é mais importante eu avaliar o indivíduo dinamicamente, ele se movimentando, do que a postura estática. Isso vai me trazer muito mais informações do ponto de vista de tratamento, né, para quando eu preciso tratar alguém, do que só a postura estática. Mas é um curso aí que tem uns bons anos, né? Ele é bem antigo já, tem como base o Philippe Suchard, que tem uma visão muito interessante de cadeias musculares. Então, foi de todo ruim? Não foi. Eu uso o RPG hoje puramente da forma que eu aprendi? Não uso. Sim. Mas o princípio de entendimento de cadeias musculares que influenciam a postura é interessante. Eu acho que na formação do profissional, de tanto de educação física quanto de físio, é importante esse apanhado de formações que o cara vai adquirindo, né? Sempre com senso crítico. Sempre com senso crítico. Eu acho que é fundamental. Não ser radical, né? Porque aí tá um perigo daí. E uma outra questão da postura que agora me veio quando falou do profissional da educação física é que a gente tem muito essa questão da postura ideal para fazer os exercícios, né? Boa. E isso, muito da academia é muito forte, isso. Muito assim, mecanizado, né? Muito mecanizado, é muito rígido. Muito rígido. E... O limiar é muito pequeno para estar fazendo errado, parece, né? E aí, não é bem assim, galera. A gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente corrige muito, postura para fazer exercício, óbvio, né? Não estou falando de alterações esdrúxulas de posicionamento para fazer exercício. Mas quando a gente corrige muito, a gente engessa a pessoa. E, voltando lá para aqueles pacientes que são crônicos, a gente pode desenvolver uma hipervigilância, ou seja, a pessoa começa a ficar muito vigilante também durante o movimento, o que não é legal. E uma outra coisa que a gente reduz é um termo que se chama variabilidade motora, né? Que é a capacidade que o nosso corpo tem de variar o movimento à medida que a gente vai fazendo repetições. Sim. Então, se vocês pegarem, por exemplo, um atleta, sei lá, de beisebol, né, que arremessa, e fazer ele arremessar 50 vezes a bola, por mais consistente que o cara seja, ele vai sempre arremessar diferente. Diferente em que sentido? Diferente em ativações musculares, em angulações aonde ele coloca. E isso é uma das grandes capacidades do nosso sistema musculoesquelético, é a gente ser variável, porque as nossas atividades de vida diária, por exemplo, elas são variáveis. Então, eu não pego essa garrafa aqui todas as vezes da mesma forma, não coloco ela todas as vezes da mesma forma. E aí, quando você vai para uma academia, ou quando você vai para um ambiente de reabilitação, e você ingessa a pessoa, o teu braço não pode abrir, não pode abduzir, não pode não sei o quê, baixa a escápula, você vai reduzindo essa variabilidade motora. E pensando em reabilitação ou até em você se preparar para alguma atividade, isso acaba sendo pouco transmissível para a atividade, né? Então, quem nunca, por exemplo, o Fábio faz academia, muita academia, e é uma pessoa forte, é uma pessoa que tem uma hipertrofia, uma massa muscular, enfim. Se você botar o Fábio fazer yoga, que muda a variação de movimento, posturas com as quais, por mais que precise de força, que ele tenha essa força, ele não vai conseguir fazer da mesma forma. Por quê? É a força específica do exercício que eu fiz. Especificidade é um princípio, galera, do treinamento, inclusive. Então, é importante a gente cuidar com tanto engessamento. Sim. Óbvio que a gente não pode dizer para o aluno lá da academia que ele pode fazer agachamento da forma que ele bem entender. É um equilíbrio, de novo, né, galera? Eu acho que é isso. Sabe que é uma coisa que eu me preocupo na musculação, de ficar dando estresses mecânicos nos mesmos ângulos. Quer dizer, mesmos nunca vai ser, mas muito semelhante, assim, muito parecido, né? Então hoje eu estava fazendo bíceps, fiz ali em 3 ângulos diferentes, repetições e carga, e toda semana essa aplicação aí. Isso, sem dúvida, é um risco, né? Não vai ser só isso que pode me lesionar lá na frente, ou que de vez em quando eu sinto alguma dor, mas, sem dúvida, não é tão variável assim. É uma repetição de movimentos com sobrecarga, né? E se eu não tiver uma recuperação adequada, né, pode ter um preço a pagar isso aí. Mas eu penso até na funcionalidade disso, né? Eu vejo o treino de bíceps e tríceps, por exemplo, na musculação como muito estético, assim, se a gente pensar. Não são movimentos tão comuns que a gente faça assim para o volume de treino que a gente faz. Às vezes, tradicionalmente, bíceps e tríceps, o cara faz
12, 15 séries, né? Sabendo que em costas e tríceps teve uma ativação bem boa desses músculos aí, sinergistas, é de se pensar também. Claro, tudo depende do objetivo do praticante, né? Mas pensando que, claro, ele precisa ter uma vida saudável ali, básica, né? Tranquila, sem dores, sem lesões e tal, né? Mas eu também vejo essa questão da postura na musculação, assim, com um terrorismo biomecânico absurdo, assim, coisa desnecessária. Olhando do aspecto psicológico, galera, a gente precisa ter cuidado com esses feedbacks em excesso negativos para o praticante, né? Então, quer ver? Tenta ensinar stiff ou levantamento terra para um aluno iniciante. Vai ser dificílimo ele fazer desse jeito, por exemplo, perfeito, que a gente diria, né? Que seria o indivíduo manter ali num levantamento terra o ombro acima do quadril e o quadril acima do joelho, forma um triângulo, você vê de lado, fica aquilo muito lindo. Tem imagens na internet mostrando, mas às vezes ele vai pegar algo do chão, ele não pega daquele jeito. Deadlift, né, levantamento terra é isso, pegar algo do chão. Ele vai ter o jeito dele no começo. E é bem importante a gente não frustrar essa percepção de competência que ele pode ter ao fazer aquele movimento, porque as primeiras sessões talvez ele já esteja desconfortável no ambiente de academia, porque às vezes é péssimo o ambiente. Você vai mostrar e às vezes fala, não é assim. Fala, não, tem que muito cuidar com o discurso que a gente tem com o nosso aluno. Não é que não pode fazer levantamento de terra, não deve fazer TIF. Não, pode ser, pode ter. Só que a gente tem que equilibrar aí o feedback para ele se perceber competente. Porque é uma necessidade psicológica básica importante. Talvez ele saia dali, pô, isso não é para mim. Eu sabia que a academia não era para mim. Eu tentei, mas não rolou, não deu. Todo mundo ficou me olhando lá durante a execução, eu não consegui fazer, meu professor perdeu a paciência. Isso é uma tragédia, cara. Para aderência, isso é uma tragédia. Assim. A pessoa desiste, né? E isso serve também para os fisioterapeutas, né? O cara tá lá tentando fazer um exercício para se reabilitar, e aí você fala, tá errado, ele fica com medo de fazer. Mas eu já tenho medo da dor ali, né? Já tenho medo da dor, e aí você não chega a lugar nenhum. E ele, um paciente, né, que não adere bem ao tratamento, não vai ter um bom resultado. Então, eu acho que isso é muito, muito importante a gente falar, assim, não só dessa questão da postura estática, que é a grande discussão, o grande mito, assim, dentro da físio, mas também dessas posturas dinâmicas onde a gente acaba engessando o indivíduo ou dando feedbacks muito ruins. Inclusive, essa questão do feedback, já puxando para esse lugar, né? Ele é muito importante. Tanto na academia, né? Mas eu acho que, talvez tu me corrija se eu estiver errada, talvez na academia o indivíduo nem espere tanto esse feedback, mas num ambiente de reabilitação, onde a pessoa normalmente acha que precisa fazer realmente o movimento perfeito, porque senão ela vai se machucar, ela acaba precisando de um feedback positivo. E aí eu vou fazer um pedido muito exclusivo para os profissionais de educação física, que várias vezes eu ouço quando eu estou na academia. Não fala para o teu aluno, quando ele está fazendo um exercício, você tem que fazer desse jeito, senão você vai se machucar. Isso aí é ruim. Primeiro que essa informação, ela nem é verdadeira, tá? Então, podemos até já puxar um próximo mito para você, né? A passar o joelho da linha dos pés no agachamento, lesiona, né? Você vai falar sobre isso, mas assim, toma cuidado, porque primeiro que essa informação não é verdadeira, e isso gera muito medo das pessoas de se movimentarem. Ou pior ainda que eu já vi acontecer em academia também, não que não aconteça em consultórios de fisioterapia, que na academia eu já vi isso muito. A pessoa chega com dor, ela já chega com uma dor. Ela fala, eu tô com uma dor na lombar, que é o clássico, né? O profissional fala assim, não, então não faz, não vamos fazer, porque senão vai piorar, você vai se machucar. Então, gente, pelo amor de Deus, só para. Porque é desesperador o quanto de medo isso gera no indivíduo. E esse medo de se movimentar, para ele perder, é muito difícil. Ele precisa se sentir confiante. Então, eu sugiro a todos os profissionais do movimento, mas principalmente os da educação física que têm menos contato com lesões e menos contato com patologias, que vocês deem uma estudada no que realmente piora a dor lombar ou causa dor lombar, porque senão vocês estão fazendo o que a gente chama de nocebo, que é tornar uma coisa que não é ruim, que é o movimento,
ruim para aquele indivíduo, que aí ele começa a achar que realmente, porque às vezes, aí a gente vai para um lugar muito longe, tá? Se me deixa falar, mas às vezes o paciente já tem dor, ele já tem medo de se movimentar, ele vai fazer, sei lá, o agachamento que você passou lá na academia, ele vai sentir dor, é normal, ele já tem essa dor, ele vai sentir dor, e aí tu favorece dizendo, não, foi o agachamento realmente que causou a dor. E isso a médio e longo prazo, para a gente tratar, é um trabalho imenso. Então, cuidado com essas frases. Não faz porque vai te machucar, não faz assim porque tu vai se machucar, você tá sentindo dor porque você fez errado, porque isso faz muito, muito, muito mal. Muito mais mal do que ele fazer o exercício e passar o joelho na frente da linha dos pés. Com certeza, já matou o mito, né? E aí, tem problema? Bom, a princípio não. A princípio o agachamento é um... Antes de tudo, a gente tem que pensar ele como um movimento, né? Então, a gente está aqui sentado, vai levantar e sentar de novo. Então, nesse movimento mesmo, a gente já passa o joelho da linha, que seria, né, a trajetória ali da ponta dos pés, assim. Então, é bem natural isso. Se a gente pensar no agachamento como um exercício, com sobrecarga mecânica, né, coloca um peso nas costas, agacha, aí a gente tem que, claro, ter mais cuidados, né, mas não por conta do joelho ultrapassar a ponta dos pés. Esse é um movimento natural para... Então, quando a gente olha para a ciência com estudos que compararam aí, ultrapassando a ponta dos pés, né, o joelho da ponta dos pés e não, a gente vê que na lombar há uma sobrecarga muito grande quando a gente não ultrapassa, né, o joelho da ponta dos pés. Então, os testes que tem, na verdade, eles colocaram uma barreira mesmo para a pessoa não deixar o joelho ultrapassar ali a ponta dos pés e mediram aí em torque mecânico as forças atuantes no quadril e no joelho, tá? E aí a gente vê que a sobrecarga na lombar é 10 vezes maior quando a gente não ultrapassa o joelho da ponta dos pés, porque para a gente não cair para trás, a gente inclina o tronco para frente. Tá? Então, a gente faz mais flexão de quadril mesmo, e aí a coluna vai para frente e paga o preço. Então, a sugestão aí de vários pescadores, autores, profissionais, é realmente deixar os joelhos ultrapassarem a ponta dos pés, né, de maneira equilibrada, claro, que a gente não vai tirar o calcanhar do chão e projetar o joelho totalmente à frente, tem que ter um equilíbrio entre as forças atuantes nas articulações, mas é recomendável ultrapassar, né, principalmente nos indivíduos que têm os joelhos saudáveis. Alguns casos, no artigo mesmo que é o principal artigo que verificou isso, eles sugerem aí praticantes com condromalácia, com problemas na articulação do joelho, já cuidar aí mais com agachamento que é considerado mais natural. Então, talvez a pessoa, nesse caso, faria um agachamento aí com amplitude reduzida, ou então sem passar tanto o joelho da ponta dos pés. Porque quem afirmava, então, ou recomendava para a pessoa, não, agache, mas sem o joelho ultrapassar a ponta dos pés, era porque, com que argumento? Que a sobrecarga nos joelhos ia ser maior. E realmente, é maior do que não passar. Só que o problema não está nessa articulação, né? Está no torque no quadril e, por consequência, na lombar, em indivíduos saudáveis. Mas aí, quando a gente olha para um indivíduo que pode ter algum problema no joelho, a gente tem que cuidar, porque o torque é um pouco maior, não é tanto quanto é na região do quadril, né? 10 vezes mais, que foi lá 300 newtons contra 28 newtons da outra condição. Por isso, 10 vezes mais, mas a gente precisa ficar de olho. Tem que avaliar, né? Cada indivíduo, assim. Mas, em geral, deve-se naturalmente deixar os joelhos ultrapassarem a ponta dos pés, né? Outros cuidados, pode agachar profundamente, pode agachar também se tiver mobilidade, flexibilidade para tal, não é danoso fazer um agachamento profundo, ass to grass, né, que seria bunda na grama lá, você ter uma mobilidade boa principalmente de quadril e tornozelos, né? E também de flexibilidade mesmo de músculos posteriores da coxa para fazer isso. Pode se agachar tranquilamente, com muito peso, inclusive, não há problema. Assim. Uma coisa importante, né? Até tem bastante videozinho na internet sobre isso, essa coisa, o agachamento, por ser um exercício multiarticular, eu acho que é um dos exercícios que os profissionais acabam ficando um pouco mais inseguros, né? Assim, sim. Em prescrever e em corrigir também. Eu lembro até hoje numa academia que eu visitei, academia de rede, eles falaram, eu perguntei, pô, e não tem aula de agachamento? Dele, não tem porque é perigoso, né? Só tinha multiguiado, cara, só tinha agachamento no Smith, né, o multiguiado lá, que é guiado, a barra fica presa.
E aí o cuidado tem que ter bastante nesse aparelho, galera, nessa máquina. A tendência da galera é colocar os pés mais à frente da barra, porque é mais confortável mesmo a princípio, mas aí você vai fazer, coloca peso, o peso está todo na tua coluna só. Você vai sentir uma tensão na lombar gigante. No outro dia você vai ficar com a dor. Parece que fez levantamento de terra. Parece que trabalhou, porque realmente trabalhou muito lombar ali. Esmagou mesmo ali. Então, mas, na verdade... Mas não quer dizer que você vai lesionar. Você pode só sentir um desconforto, porque a nossa lombar é preparada para sentir sobrecargas. Claro que dependendo, né, do indivíduo. Se às vezes o indivíduo já tem um problema, esse tipo de sobrecarga pode evidenciar mais um desconforto. Então, só para fechar ali no Smith, no multiguiado, a galera posiciona muito os pés à frente, é puxar para trás, é pensar mais ou menos como se fosse um agachamento normal. O peso da barra vai estar mais ou menos no meio do pé, na região, quando estiver agachado, na metade da coxa, olhando de lado. Para isso, o indivíduo tem que ter certa mobilidade também, trabalhar quadril e tornozelo legal ali para poder equilibrar bem as forças, porque a barra está presa. No agachamento livre, a gente sabe que tem desvios naturais da coluna e a barra vai fazer um pouco assim de deslocamento meio lateral, seria. Né? Agora, no Smith é presa, a barra é presa. Então, né, tem que tomar alguns cuidados aí, mas assim, toca a ficha. Melhor estar agachando ali do que estar lá deitado no sofá sem fazer, né? Então, são cuidados necessários, mas sempre valorizar o comportamento da pessoa que está lá fazendo exercício, né? E essa questão do agachamento para os profissionais que têm medo, principalmente os fisioterapeutas que têm medo de prescrever ou dificuldade de corrigir o agachamento no paciente, seja ele com alterações de joelho, de quadril, de coluna, de tornozelo, enfim, algumas coisas que eu observo que são importantes, né? Primeira, agachamento é um movimento natural. Como é que tu senta no vaso sanitário? Então, eu já tive pacientes que... o médico me proibiu de fazer agachamento. Eu falei, cara, como é que tu chegou até aqui? Tu sentou no carro como? Tu levantou do carro como? Como que tu senta no vaso sanitário? Então, o agachamento, ele é um movimento funcional nosso, né? E aí, eu sempre me pergunto, quando vem esses mitos, assim, né? Não pode passar o joelho. Será que a pessoa vai sentar no vaso sanitário, ela vai cuidar para não passar o jogar, vai ficar assim... E assim, gente, tem pessoas que levam a sério, né? Lembra que eu falei a hipervigilância, inclusive, tem pessoas que levam esse tipo de comportamento excessivo biomecânico a sério. E a segunda questão que foi legal que o Fábio falou, que me veio na mente, essa comparação entre o agachamento no Smith e o agachamento livre, é muito do que eu falei da questão da variabilidade motora. Quando tu coloca o indivíduo no Smith, tu trava. Trava total. Tu trava. Para quem já fez, sabe a diferença. Para mim, é extremamente desconfortável, é ruim fazer o agachamento no Smith, porque você engessa que o movimento só pode acontecer naquele eixo de movimento, enquanto que o agachamento livre, você tem realmente uma liberdade. Então, acho que, me corrija se eu estiver errada, mais importante do que passar ou não a linha dos joelhos, os joelhos da linha do pé, é que esse indivíduo tenha mobilidade, flexibilidade, né? Sim, tenha condições de fazer esse agachamento. Sim. E galera, esse é um mito bem comum. Às vezes no ensino superior eu chego lá, os alunos ainda acreditam nisso. Pô, meu professor falou, né? A gente tem tentado quebrar, mas é bem comum, assim. Tipo abdominal, queima a gordura da barriga, a galera ainda acredita também. São os dois mais clássicos. Não queima. Eu abri o livro, inclusive, com esses temas. Os 2 primeiros capítulos do livro que eu escrevi é sobre isso, esses 2 temas, porque é básico, assim. Mas enfim, tocando ficha aqui, vamos para o mito agora da físio. E aí eu me lembro quando eu fiz fisioterapia, que eu torci o tornozelo aí no começo da graduação da faculdade, eu tive um tratamento que foi um misto, assim, eu queria entender como é que tá hoje, porque quando a gente brinca, fisioterapeuta, vai fazer massagem, não sei o quê, tem essa brincadeirinha. E aí eu me lembro de também ter choquinhos lá, ter o TENS, né, que ele cola lá e fez ultrassom também, e depois metade da sessão, ou menos da metade, era exercícios, assim, na bike, pedalava, e panturrilha eu fazia, sei lá, tibial anterior, alguma coisa assim, para um entorse de tornozelo. Então, eu vejo, olhando de fora, queria saber como é que você percebe isso. Hoje, talvez, a reabilitação, o tratamento do paciente está muito mais centrado em ele fazer força, em ele ser mais ativo, do que realmente ele esperar um tratamento de forma passiva ali, alguém passando alguma coisa, alguém massageando ele, alguém colocando uma máquina nele, um choquinho e tal. E aí? Bom,
a gente já começa por essa é um bom mito, talvez não seja um mito, mas é um bom conceito a ser discutido, porque a gente já começa com o significado da palavra paciente, né? O paciente é alguém que espera, é alguém que aguarda ali. E isso vem, né, da questão da medicina, isso vem desse local que a gente deriva dentro da área da saúde, que é da medicina, onde você tem um profissional que vai fazer algo, ou prescrever algo, mas em geral fazer algo, que vai tirar a sua dor, tratar a sua doença. E isso na fisioterapia se consolidou. Então, começa pelo fato de que quando se relaciona com a área da saúde, a gente tem muito esse conceito de que eu sou um paciente e, portanto, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, o fono, o profissional de educação física, todos eles são pagos para fazer algo para que eu melhore e, consequentemente, eu não preciso fazer nada. Então, isso é algo que vem historicamente dessa cultura médica mesmo, né, de curativa, de alguém curar o outro, mas que a gente vem tentando já há algum tempo transformar o paciente em um indivíduo ativo no processo de reabilitação. Então, a gente precisa pensar, mesmo o médico, né, você vai no médico, você é o paciente do teu médico, teu médico diz, você tem que tomar esse remédio. Se você não pegar, comprar o remédio e botar na boca, você não vai melhorar. O médico, a não ser que você esteja no hospital, né, mas mesmo assim. Então, a gente sempre precisa de uma ação durante o processo de tratamento. Dentro da fisioterapia, a fisioterapia, ela é a terapia do corpo através, principalmente, do movimento. Então, a gente trata o movimento. Tudo para nós, eu digo que o nosso objeto de trabalho é o movimento. É um movimento muscular, é o movimento da pele, é o movimento do pulmão, é o movimento do coração, é o movimento da área ginecológica, tudo a gente lida com o movimento. A gente reabilita o movimento, em busca do movimento. E para ter movimento, eu preciso ter a participação, né? Eu preciso ter a parte ativa do meu paciente, do indivíduo. E já a gente tem para isso algumas técnicas, entre elas a terapia manual, a eletroterapia, que entra o TENS, né? O choquinho, que entra o FES, enfim, mas o FES já tem mais movimento. FES é o quê? É para eletroestimulação, para causar movimento mesmo. Tipo contração involuntária. Isso, contração involuntária. E aí a gente tem essas artimanhas, essas técnicas, né? E isso faz com que o paciente melhore para ser capaz de se movimentar. Acontece que, principalmente, fisioterapeutas que trabalham em convênio, né, em convênios de saúde, e que são obrigados a trabalhar com mais de um paciente ao mesmo tempo para poder ter um resultado financeiro expressivo. Era isso que acontecia lá comigo. Eles acabam colocando os pacientes em terapias passivas, como a eletro, que você pode colocar o paciente lá, não deve, mas pode colocar o paciente lá e deixar, como forma de tratamento para que ele possa trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, porque é muito difícil eu ficar com você, prescrever um exercício para você e prestar atenção nisso, e ter outra pessoa e fazer uma terapia manual, e ter outra e prescrever outro exercício e prestar atenção. Então, normalmente, em planos de saúde, costuma-se ter muito isso. O que acontece? Os pacientes já vêm com esse conceito, né, vai fazer choquinho, vai fazer uma massagem, vai fazer algo, você vai fazer algo em mim. E aí eu brinco que eu já tive até um paciente que chegou para mim e falou assim, quando eu falei, agora tu tem que fazer exercício, vamos lá, vamos fortalecer e tal. Ele falou assim, não tem uma baguinha, né, que aqui eles falam muito, não é uma pílula, um remédio, não tem uma baguinha para que eu melhore. Então, acho que o primeiro desafio da físio é realmente conseguir tornar o paciente mais ativo no processo de reabilitação. E o segundo desafio da físio é entender e saber melhor prescrever o exercício como forma de terapia. Porque, por exemplo, terapia manual é uma técnica, né, uma modalidade de tratamento que a gente tem, que eu diria que está na base da nossa profissão junto com o movimento,
que só de você tocar na pessoa, você já gera prazer, você já gera sensação de bem-estar, e isso já melhora a pessoa. Então, você não precisa ser o mago da terapia manual para você gerar algum efeito benéfico para o paciente. A eletroterapia, principalmente o choquinho, TENS, ela serve para enganar as vias nervosas do seu cérebro quando o indivíduo está com dor e o teu paciente não sentir dor naquele momento enquanto ele está com TENS. Então, por isso que ele não deveria ser feito sozinho, né? Deveria ser utilizado como forma de tirar a dor para você fazer realmente o movimento. E aí, o que acontece com esse tipo de técnica, tanto a terapia manual quanto a eletro? É mais fácil, entre aspas, tá? Não, para o físio só fazer e ter algum resultado. O exercício, para você ter um resultado realmente de analgesia com exercício, ou de melhora de força, ou de melhora de flexibilidade, enfim, você precisa saber prescrever. Sim. Porque senão teu paciente vai ter dor, teu paciente não vai conseguir fazer, e aí é mais difícil. Então, o que eu observo é que a galera não aprende a prescrever exercício, que é o nosso carro-chefe de tratamento, e vai para o que ou dá resultado mesmo que você não faça tão bem, vai ter algum resultado, ou existem protocolos, como é o caso da eletroterapia. Mas hoje, respondendo, né, a tua questão, o exercício, a cinesioterapia, ela seria realmente o carro-chefe para a gente trabalhar com toda e qualquer reabilitação dentro da fisioterapia. Sim. E aí, por quê? Porque também já prepara mais o indivíduo para a vida, né? Para ele voltar a fazer as atividades, e, enfim, talvez já impacte no estilo de vida dele também. Eu acho que é pouco explorado isso. Às vezes, a fisioterapia, e eu tive esse insight agora, pode estimular o exercício físico na vida do indivíduo que ele nunca treinou, na verdade. Talvez muita gente aí que está precisando, que vai buscar sessões de fisioterapia, poderia ser impactado com o poder do exercício físico, assim. Antes eu não tinha essa ideia muito, assim, pensava só no tratamento propriamente dito e pronto, acabou. Que o indivíduo vai ser ativo fora, mas ali pode ser um início, né? Vai que ele tem boas experiências ali, se sente competente ali, tem autonomia, sente um pouco de prazer, bem-estar do exercício ali, dependendo do treino que foi feito, do treino não, né, mas do programa, né, do exercício. E até uma coisa que é muito comum, né, os próprios fisioterapeutas, eles não sabem, mas a fisioterapia, ela é uma profissão que previne, então a gente não costuma trabalhar nesse âmbito, mas a gente previne, a gente trata e a gente reabilita. Então, normalmente a gente está sempre na esfera do tratamento, né? Usar o exercício como forma de tratamento. Mas eu, como fisioterapeuta, posso usar do exercício como forma de prevenção. Por exemplo, sei lá, eu trabalho com um atleta e eu vejo que ele tem uma fraqueza de posterior de coxa, que pode ser um preditivo aí, um fator de risco para lesão, e eu vou lá e fortaleço. Eu estou fazendo um trabalho preventivo, né? E tudo isso através do movimento. Então, hoje a gente vê que, por exemplo, o tratamento para dor crônica, né? Cara, o padrão ouro é movimento. Para todas as dores, o padrão ouro é movimento para tratar. Então, prevenção de lesões. O que é o padrão ouro do tratamento? É exercício, é fortalecer, é mobilizar, é ganhar flexibilidade. Então, não tem como a gente fugir, sabe? Me incomoda um pouco os profissionais que trabalham apenas com um tipo de técnica, porque o nosso corpo, como a gente já vem falando aqui há milhares de vezes, né? Nosso corpo foi feito para o movimento. Então, eu conheço profissionais extremamente competentes que trabalham com a parte de terapia manual e que estão pesquisando muito efeitos da terapia manual, que estão associando com o movimento. Ninguém faz só, bota a mão, faz massagem e trata só com isso. A gente precisa botar esse sistema todo em movimento. Então, não tem como fugir do exercício. Quem foge do exercício, na minha humilde opinião, em algum momento isso vai acabar voltando. Então, sim, pegando um exemplo, né? Tem alguém que tem frequentemente tem instabilidade de tornozelo. Porque se você não fez um trabalho de propriocepção, de fortalecimento bom, a chance de você ter uma instabilidade é muito maior. Então, a médio e longo prazo, esse paciente provavelmente vai voltar. Ou não, né? Vai para outro. Ou faz que nem eu, parei de jogar futebol daí.
Deu certo. O tratamento foi bom para mim, porque eu não torci mais o tornozelo, claro, não expus mais a ele ao risco, né? Isso? É isso. Vamos pro teu? Vamos pro último. Vamos fazer 3 de cada, né? Tá. Aí fica bom. Manda ver. Então tá. Eu não gosto, você sabe, de fazer aquecimento. Aquecimento. Qual é a importância do aquecimento? Boa. Ou de alongamento? Deve fazer alongamento? Sim. Deve fazer aquecimento antes? Isso vai prevenir lesões? Eu vou me machucar menos se Boa. eu alongar antes de correr? Tá. Bom, você sabe mais do que eu que lesões são multifatoriais, são complexas e dependem de inúmeros mecanismos e fatores diferentes. Não é alongando que a gente vai se proteger mais de algum tipo de lesão. Assim. Isso não é bem estabelecido, não é estabelecido, na verdade, na literatura. Alongar antes do treino não é protetivo para ter ou não lesões. Assim, tá? Então, basicamente, em estudos, até tem um estudo mais atual que a gente tem na British, que comparou diferentes formas de treinamento e aí a associação com lesões, a gente viu que o treinamento de força seria o mais eficaz para a proteção de lesões, assim, o fortalecimento muscular, na verdade. Né? Isso você pode fazer de várias formas. Pode fazer musculação, você pode fazer treinamento funcional, você pode fazer na fisioterapia, prevenção, né? Você pode fazer crossfit, sessões de fortalecimento muscular, e aí a OMS recomenda 2 vezes por semana, pelo menos, né? Para a saúde, para o básico, já teria aí talvez um nível de proteção mais interessante do que qualquer outro tipo de exercício, né? E o de alongamento, inclusive, está incluído aí que não é algo protetivo, né? E talvez isso se criou nas aulas de educação física escolar mesmo, né? Nas aulas de educação física a gente tem a cultura aí de alongar um pouco antes do treino, da aula, na verdade, de educação física. No futebol se fazia isso antigamente, né? De fazer alongamentos antes do treino. E aí, se a pessoa às vezes não alongava, porventura se machucava, ela culpava o aquecimento dela que não teve o alongamento, mas isso é mito. Né? Então, um bom aquecimento é composto provavelmente por elevar a temperatura corporal e localizado do que você vai fazer. Então, aumentar a temperatura do corpo é importante para melhor rendimento mesmo. Tem algumas evidências disso, inclusive. Você pode aquecer, de várias formas diferentes. Um aquecimento mais geral pode ser recomendado, mas ele também não faz diferença, por exemplo, para força na musculação. E sim um aquecimento mais específico, articular e muscular daquele grupo que você vai treinar, grupo-alvo. Né? Então, vou treinar peito, ombro e tríceps, faz sentido eu fazer uma flexão de cotovelos, rotações de ombro, alguma mobilidade torácica, alguma mobilização articular de peitoral menor, sei lá, algo que vá melhorar a mobilidade também e amplitude de movimento. Pode fazer mais sentido. Tá? Talvez nessa área a gente mais não saiba as coisas do que saiba, né? É uma área que precisa evoluir muito ainda, na verdade. Tá, mas um bom aquecimento, por exemplo, para a Thaís, que ela não gosta de aquecer, ela gosta de ir direto já para a parte principal. Ela pode... Né, a minha sugestão é... Enfim. A gente já tentou algumas coisas com ela, mas ela pula, assim. Eu pulo mobilidade, sempre. por exemplo, mobilidade de tornozelo e quadril, ela precisa melhorar para agachar melhor, ela acha chato também e pula. Então, talvez o exercício aeróbio, que seja um pouco mais cíclico ali, que ela fique mexendo no celular, 5, 10 minutos, né? Mas às vezes ela faz 5 minutinhos, o que talvez é pouco, né? Dependendo da intensidade do treino. Tipo hoje, né? Que tá frio. Mais frio. 5 minutos é pouco e aí já pula direto. Ela não faz nenhuma série preparatória, assim. Não precisa me expor assim. Né? Mas uma série preparatória é importante. Vai fazer agachamento, vai lá, agacha com o próprio peso corporal. Mas não só isso. No supino, não precisa colocar só a barra. Você coloca 30, 40 cada lado, você faz só com 10 lá e fica fazendo 20 repetições. Faz um aquecimento um pouco mais preparatório, assim. Para as unidades motoras é importante, né? Para a gente ativar alguma coisa ali. Né? Faz com 50% da carga, faz algo mais interessante, eu acho que vale mais a pena até para render depois. Tá? Então, aquecimento é fundamental, tá? E a questão do alongamento, ele é dispensável, claro, né? E a gente, para quem está interessado em ganhar níveis de flexibilidade, é uma forma de fazer isso, que fique claro. Então, alongando, você ganha níveis de flexibilidade naqueles movimentos, naquelas amplitudes específicas, o que você pode também ganhar muito bem na musculação, com
amplitudes de movimento adequadas e bem amplas, né, completas, né? Mas se você se sente bem fazendo alongamento, sem dúvida, faça alongamentos. É uma dica básica, mas é importante, tá? Porque essa resposta afetiva pode fazer com que você se sinta bem. Resposta afetiva positiva, como prazer, bem-estar de estar alongando. E eu também, né, sinto isso na musculação, mas se eu fizer alongamentos também ali, 2, 3, 4 séries para aquele grupo, eu também já vou me sentir melhor, não é na primeira série às vezes, assim como também não é na musculação. Então veja se você se sente bem fazendo alongamento. Se você se sente bem, toca a ficha. Sem dúvida, essa resposta pode fazer com que você queira repetir aquele comportamento. E isso é mais importante do que, às vezes, o desempenho. A constância vale mais do que a intensidade. Então é importante que a gente repita os treinos para ter os benefícios, né? Então, talvez quem quer alongar um alongamento dinâmico antes do treino e às vezes, no final, para o outro grupo muscular, o treinamento concorrente, né? Então, às vezes, vai treinar braço naquele dia, pode alongar a perna, já que não vai ter interferência aí, né? Mas é isso. Em linhas gerais, é isso. Sobre alongamento, não previne lesões, mas também, em geral, eu não prescrevo para os alunos, tá? Alongamentos estáticos, principalmente. Para o aluno clássico de musculação, de saúde, de hipertrofia, não precisa, na minha visão, fazer alongamentos estáticos. Tá? Ele pode aquecer ali, fazer algumas coisas, alguns alongamentos dinâmicos e tal, e os exercícios com boa amplitude já está ótimo. Eu também. Já está se protegendo muito de lesões, já está tendo um fortalecimento muscular muito bom em 3 vezes na semana musculação, faz 2 vezes aeróbio, cara, ótimo, tá show de bola. Tá? Isso é coisa de meio professor de educação física do passado. O cara ultrapassado que acha que tem que alongar, que acha... Porra, bicho. E ainda faz aquele alongamentozinho fuleiro. Isso aí é migué, né? Então, atrapalha antes do treino, alongamento? Cara, atrapalha. A ciência mostra que atrapalha acima de 60 segundos, mas numa amplitude que exija da articulação do músculo. Não aquele migué que o indivíduo chega na academia assim, segundos aqui, ó. Puxou aqui e vai pro treino. Pô, cara, isso aí não adiantou nada, na verdade. Fez nada. Tá? Eu faço muito isso também no consultório. Eu não perco tempo fazendo alongamento passivo, estático, que tem muita gente que faz, né? Vai lá e levanta a perninha, segura lá e tal. Se o paciente consegue se mexer, meu filho, vai fazer sozinho, no mínimo, se você acha que necessita de ganho de flexibilidade dessa forma, né? E acho que recomendo. Essa. Show de bola. Eu tenho que fazer aquecimento, apesar de eu detestar fazer aquecimento. No caso dela, um exemplo. Tirar a atenção do foco do aquecimento. Para mim, o foco da atenção precisa ser bem manipulado, a gente precisa estudar muito mais sobre isso. Claro, a ciência precisa avançar sobre o foco externo, interno, associativo, dissociativo, mas a gente precisa usar essas armas mais a favor para as pessoas gostarem ou não do exercício, na minha visão. Então, para quem não gosta, está fazendo um exercício mais cíclico, tira o foco da atenção do exercício da pessoa. Ela pode odiar estar fazendo aquilo, mas ela, se divertindo através de outras maneiras, música, a realidade virtual, eu acho que vai ser uma tendência forte agora que vai tirar esse foco e vai ser bom pra gente. Então vamos olhar com bons olhos aí quem é da educação física isso. Realidade virtual, a imersão em outra realidade fazendo exercício. Cara, isso é sensacional. Vamos ficar de olho nisso. Acho que vai ser uma tendência. Até participei da pesquisa sobre as tendências fitness. Respondi para 2024 do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Tem um link disponível aí que está rolando. Profissionais e estudantes de educação física podem responder. E aí eu coloquei lá que essa realidade virtual, para mim, vai ser uma tendência totalmente que vai aparecer, assim, no ano que vem, nos próximos anos, assim, tá? Vamos ver. Mas eu aposto. Show de bola. O último mito da fisioterapia é sobre taping. Ontem mesmo a gente viu no Twitter um lance novo lá sobre taping com... Como é que era? LED, infravermelho. Infravermelho. Mas, enfim... Uso de taping e esse aí também, qual que seria o sentido disso? Em que nível de eficácia a gente tem para taping? E vai lá, disserte um pouco sobre isso. Bom, sempre a gente precisa, e acho que o taping é uma coisa bem importante, a gente precisa pensar no para quê, né? O taping para quê? Então, o taping, eu acho que é o maior caso de sucesso de marketing dentro da fisioterapia. Eu já falei isso, tem até um episódio no podcast só sobre taping. O taping nada mais é que uma fita com propriedades elásticas e cola, né?
e que foi desenvolvido com grandes promessas em relação à melhora da dor, melhora da estabilidade, equilíbrio, estabilidade articular, enfim. O que a gente tem de evidências em relação ao taping? Para dor, nada superior a placebo, tá? Então, você colar o taping, colar um durex, colar um esparadrapo, é a mesma coisa. Por que você que fez no teu paciente, ou você que já fez como paciente, como pessoa, sentiu melhora? Ah, mas eu já fiz e senti melhora. Sim, tu sentiu. Porque tu acreditou que ia melhorar. Então, isso é o efeito placebo, é a pessoa acreditar. Então, a pessoa acreditar, a pessoa se sentir cuidada, tudo isso vai influenciar na resposta ao tratamento. Então, o taping para dor, não. Para estabilidade, não é superior a outras fitas. Então, você fazer a botinha lá para entorse de tornozelo com o taping, ele pode ser até pior, porque ele tem a elasticidade, vai gerar menos estabilidade do que aquela botinha com esparadrapo, que os físios fazem muito, né, nos jogadores, enfim. Mas, quer fazer, faz. Você só vai pagar mais caro, né, porque o tape e o esparadrapo é bem mais caro. Quanto é um rolinho de taping, mais ou menos? Em geral, 40, 50 reais. Um metro, mas sei lá, assim, 10 metros, acho. Ah, 10 metros, é coisa, hein? Mas assim, tem bem mais barato. Hoje em dia, tu compra na China por muito mais barato. Só que aí tem que cuidar, porque eu já vi que tem bastante processo alérgico, assim. Sai bolha, mas não tem nenhum produto ali, né? Não tem, gente, não tem nada, tá? O taping, ele só tem cola. Em geral, quando foi desenvolvido lá pelo Kenzo, não sei das quantas, ele vinha antialérgico, ele tem uma trama que respira e ele tem uma cola que dura entre 3, 4 dias normalmente, podendo durar mais se você não molhar tanto. Pode tomar banho com ela, com a fita, seca com secador frio, mas é só isso, não tem mais nada, tá? É diferente daqueles salompas da vida lá que tem realmente medicação. O taping nada mais é do que uma fita elástica que gruda e que gera tensão. Aí, beleza. Então, falamos para dor, não é superior que placebo. Falamos para estabilidade, os outros materiais podem gerar estabilidade. Um uso que eu observo, tem pouco estudo, mas que eu observo que pode ser interessante é para você dar estímulo proprioceptivo. Então, por exemplo, você pega uma criança que é hipotônica, que é molinha, que tem alteração do sistema nervoso central, enfim, e coloca para que ele fique com a mãozinha mais aberta, ou com o pezinho para cima. É um estímulo proprioceptivo. É superior a você botar um esparadrapo? Não, ia fazer a mesma coisa, tá? Mas é só porque é uma fita melhor, não dá tanta alergia, essas coisas assim. O que tá bombando hoje no uso do taping é o taping pós-operatório ou cirúrgico, né? E aí, daí é outra coisa. Aí, hoje a gente não tem grandes estudos em relação a isso, tá saindo, mas os estudos são muito pequenos. Mas pela plausibilidade biológica, no sentido de você esticar a fita, colocar no tecido que passou por uma cirurgia, reduzir o espaço subcutâneo, você vai reduzir o edema, né? Então, por que as pessoas ficam com inchaço, por exemplo, depois que fazem uma cirurgia, sei lá, uma cirurgia plástica? Porque você mobiliza aqueles tecidos, gera espaço embaixo da pele, né, do tecido subcutâneo, e aí o corpo precisa ocupar espaço, ele joga líquido. O taping nada mais é do que você apertar aquele espaço, não der espaço, não vai ter líquido. Então, ele tem plausibilidade biológica, faz sentido, que funcionaria mais ou menos como uma malha, como uma meia de compressão, algo nesse sentido. Então, é muito provável que nesse lugar ele tenha espaço e eficácia. Vai ser superior a uma malha, por exemplo, ou não, eu não sei, os estudos aí futuros é que vão dizer. Tá? Mas reduz edema e reduz hematoma. E agora, em relação, para finalizar, essas coisas de taping com algo a mais. O famoso plus a mais, que nem diz o outro. Cara, besteira. Marketing total. E o que eu sempre falo, assim, tá? Tu quer usar o taping, usa. Eu já usei, inclusive. Só não vende ele como a solução dos problemas. Não me engana o teu paciente. Não diz para o teu paciente que é aquilo que vai fazer o teu paciente melhorar, tá? Então, assim,
Eu já tive pacientes onde eu coloquei o taping e disse, ó, isso aqui não tem evidência científica de que melhora. Tem alguns pacientes que se sentem melhor. Vamos colocar e ver como você se sente? Vamos. Então tá bom. Não enganei ninguém. Coloquei, ele se sentiu nada, tira, não tem problema. Ele se sentiu melhor, você usa, tá? Mas isso não é a cura de todos os males, não vai resolver. Pode botar LED, pode botar, sei lá, daqui a pouco devem estar botando ozônio nesse negócio. Olha, isso é um bagulho louco, hein? Ozonoterapia com kinésio, taping nossa, e ventosa. Meu Deus do céu. E vai juntar todas as coisas ruins da física. Mas, enfim, é isso, tá? Eu acho que o taping a gente tem que ter parcimônia e sempre perguntar para que eu tô usando e o que a ciência me diz em relação a isso. Muito bem. Show de bola, galera. Pergunta final aí, extra. É sobre as profissões. Sobre a profissão. E aí, recomenda a tua profissão? Indica a profissão? Que dica você daria para uma profissional, para um profissional que está se formando agora? Qual a tua visão da profissão no futuro? Tente falar um pouco sobre isso agora, depois. Agora eu já vou pensando na minha resposta e aí joguei a bola para ela. Recomenda a sua profissão? Recomendo ser fisioterapeuta? Com toda certeza. Né? Eu falo para o Fábio, né? Eu comecei a dar aula na primeira fase de fisioterapia, de introdução à fisioterapia, uma disciplina bem introdutória. E eu brinco que a minha missão nessa disciplina é convencer todo mundo da primeira fase a continuar até o fim no curso, né? Porque eu quero que eles virem fisioterapeutas. É uma profissão, não vou dizer difícil, é uma profissão trabalhosa, é uma profissão que você deve seguir se você gosta de pessoas, é preciso gostar de pessoas e gostar de estudar, porque senão nem vai fazer, porque senão vai gerar casquerice para nossa profissão, então só vá se você quiser realmente ser um bom profissional, mas é uma profissão que traz uma recompensa emocional muito importante e sim, dá para ter uma recompensa financeira, porque ninguém vive de luz e emoção, né? Muito interessante. Então, recomendo. Acho que é uma tendência cada vez maior da gente se preocupar com a saúde dos indivíduos, né? A gente vai ter, de acordo com esses padrões de vida que a gente tem levado cada vez mais, infelizmente, se nós não mudarmos, cada vez mais distúrbios musculoesqueléticos, porque nosso corpo foi feito para se movimentar. Doenças por desajustes. Desajustes. Então, acredito que campo não falta. E como a gente sempre fala, né, para profissional bom, sempre tem espaço. Não tem concorrência para profissional bom. Então, eu recomendo sim. É uma profissão que me faz muito feliz e várias pessoas que eu conheço também fazem muito. E você, recomenda a educação física? Boa, com certeza. Recomendo aí para quem gosta, para quem, né, tem vontade de atuar nessa área totalmente, assim. E que não é um problema para a gente, né? Então, poucas pessoas não gostam muito do que estão fazendo ali, ou de que estão na área que estão, eu acho, na educação física. Agora, eu acho que é levar mais a sério, é estudar mais, é mudar a cultura. Isso a gente precisa fazer como uma área geral, assim. Talvez o problema não seja, né, as pessoas, assim, que estão ali, mas sim o modo como elas encaram e levam a profissão, levam os estudos, e levam o trabalho e tal. Acho que isso precisa ser revisto, mas eu acho que é uma profissão atual e do futuro também, sobretudo. Então vamos precisar de movimento, de criar situações de movimento, já que a gente hoje não precisa se movimentar, a gente consegue tudo imediatamente, mas a nossa saúde está ficando aí pelo caminho, porque a gente não evoluiu assim, aí a gente mergulha em vários episódios que a gente já fez aqui, a gente gravou sobre isso até. Mas eu recomendo que você faça educação física, se você gosta dessa área, se você se imagina trabalhando em alguma área, ou se você não descobriu ainda, teste, veja diferentes ocupações ou posições, ou então ambientes que você queira, funções diferentes também. Eu acho que esse é um caminho, né? Você testar, você ver como é que se sente, você se sentir capaz é importante, você gostar do que você faz é importante, porque aí a chance de ter um desempenho bom e curtir o processo é maior, e a de ter sucesso também é maior, né? Mas eu recomendo sem dúvida. Show de bola. Show de bola, beleza? Então esse foi mais um episódio aí do nosso Papo Café e Ciência, dessa vez sobre aí 3 mitos de cada profissão, né? De cada área de trabalho, da física e da educação física. Espero que vocês tenham gostado. Recados finais aí, Thaís. Gente, mito vai ter muito em todas as áreas, principalmente na cultura, né,
da saúde geral, assim, as pessoas, elas acreditam em várias coisas, é nosso papel como profissional ir em busca das respostas. É óbvio que a ciência, ela pode se modificar, então, sei lá, como eu sempre digo, pode ser que daqui a alguns anos a gente descubra que o taping é a cura do câncer, muito pouco provável, mas, né, nunca se sabe. Mas, assim, enquanto isso, a gente usa o que a gente tem na ciência, né, disponível para combater e para levar educação em saúde para as pessoas. Então, fiquem sempre ligados. Se vocês não sabem de alguma coisa, busquem descobrir, certo? E acompanhe a gente aí. É isso, galera. Valeu, obrigado pela atenção, obrigado por ter ficado aqui. Fizemos aqui na nossa sala, e aí, um ambiente que a gente curte muito, fazendo também o que a gente curte muito das nossas profissões, que é trocar uma ideia aqui livre, e claro, com uma base muito grande de teórica em estudos, e espero que você estude com a gente aí também. Beleza? Nos vemos em breve. Até o próximo Fisiociência. Fisiociência. Papo, café e ciência. É que são muitos quadros, galera. A gente vai confundindo aí, mas o que importa é que a gente tá aí. Mas pode ser no Fisiociência também. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.